Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Advocast. Eu sou a Camila. Eu sou a Carolina, prazer. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Cotrim. Ele é presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB daqui de Jundiaí. E a gente trouxe ele para bater um papo. Primeiro, eu queria agradecer. Muito obrigada por você ter topado o nosso convite. E aí a gente vai falar sobre a trajetória dele, sobre a comissão em si. E é isso. Obrigado. Para mim é uma honra e alegria e estou à disposição e às ordens. Então, Gabriel, se apresenta pra gente, por favor. Fala um pouco só da sua trajetória. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel Cotrim. Eu sou advogado, atuo frente à área tributária, mas esse não é o mais importante, digamos assim. Eu acho que eu sou assim como vocês, filho de alguém, um ser humano que está aqui presente e está para ajudar e está para compartilhar. Mas falando um pouco da carreira profissional, vamos lá, que esse é o intuito, né? Eu comecei na advocacia, na verdade vamos fazer aqui uma construção, digamos assim. Eu sempre quis ser advogado. Essa é uma pergunta que várias pessoas me fazem e diversos colegas questionam, mas por que você não quis seguir para uma outra área, para uma área talvez da área, digamos assim, do comércio empresarial, por ter histórico nisso? Eu falei, não. Eu pensei muito em querer ajudar o próximo. E eu acho que o comércio em si, você consegue vender para a pessoa, né? A depender do serviço. Mas ajudá-la, eu não sei se eu conseguiria da melhor forma. Então, pensei na advocacia, né? E durante a trajetória, porque eu comecei a trabalhar muito cedo junto com os meus pais. E lá no restaurante, nós atendíamos diversos advogados. E isso me encantou, porque eu ficava ali atrás do balcão conversando com eles e tal, batendo papo. E eu acho que esse foi um gatilho para querer iniciar na área em si, sabe? Eles contavam um pouco da trajetória, do dia a dia, e fez com que eu construísse essa ideia de, olha, por que não seguir para a área do direito, tá? E aí o colégio se findou e, naturalmente, eu passei ali na prova e iniciei na faculdade. E durante a faculdade eu trabalhava com os meus pais ainda, mas comecei a fazer estágio. Fiz estágio no Tribunal de Justiça, no gabinete, Quinta Vara Civil de Jundiaí, e ali dentro do gabinete, além de poder ter proximidade com o magistrado em si, que acho que é uma questão também que é meio mística, né? O pessoal tem muito receio de como que é um juiz, como funciona na prática. Nós que somos advogados sabemos, às vezes, da dificuldade de despachar ou não. Então, ter esse respaldo, esse resguardo, de ter trabalhado ali atrás do balcão do Poder Judiciário me ajudou muito, porque eu percebi como a banda funciona ali, digamos assim. Então, na prática, eu pude ter afinidade com a área civil, né, empresarial, e além de falência RJ, porque a Quinta Civil, à época, tinha uma das maiores falências aqui de Jundiaí, e isso me ajudou muito a escolher também a futura área que eu gostaria de atuar, que era o empresarial. Então, tive esse encantamento, além do direito, depois, posteriormente, com a área do empresarial. E nesse mesmo tempo eu não descartei, mas eu já fui vindo algumas áreas que eu não tinha afinidade, exemplo, consumidor, etc. Não é que eu não goste, mas eu não me vejo atuando hoje, quem sabe futuramente. Né? A gente não pode falar não para nada. E aí, se findou naturalmente o estágio, né, já no meu quarto, quinto ano ali de faculdade, eu passei, à época eu já tinha passado na OAB, e aí iniciei e saí do tribunal com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque eu não atuei em nenhum escritório. Sim. Então não tinha aquela, você era estagiário, agora vai para júnior. Não, eu tive a felicidade de atuar no Poder Judiciário, e se eu quisesse continuar era concurso público. Sim. Né? E aí eu falei, não quero concurso e vou entregar currículo. E saí entregando currículo. Um desafio, né? Um desafio. E eu falei, olha, eu preciso entregar o currículo, mas eu não posso ficar parado, né? Porque a faculdade tinha findado. E eu gosto de estudar, eu comentei isso. E eu decidi fazer uma pós-graduação de Direito Empresarial no IBMEC São Paulo, que é o Damásio. Sim. E aí, quando eu liguei lá, a mulher falou assim, olha, Gabriel, por que não duas? Eu falei, nossa, duas pós, como assim? Coragem. Uma gema, né? Será? Ela falou, não, mas tá uma super promoção. Você vai pagar duas pelo preço de uma. Eu falei, tá, o preço é justo, mas será que eu vou dar conta? Preocupado com a demanda. Daí eu vi, né, algumas áreas, etc., né, digamos assim, o corpo
da pós-graduação, não me recordo o nome ao certo do resumo ali que tem, né? Das matérias. Das matérias e tal. Eu falei, não, processo civil já tinha afinidade com o gabinete, tal hora. Beleza, vou mandar ver. Daí eu comecei 2 pós-graduações sem estar em um escritório. Então fui usando uma reserva que eu tinha, obviamente, mas com a meta de não parar de estudar e entregar currículo. Daí eu saí entregando vários currículos e deu certo. E eu conheci uma advogada de São Paulo, que é sócia de um escritório lá, e um outro advogado aqui jundiaiense também, vindo de São Paulo, mas ambos de escritórios distintos. E aí eu aceitei, isso foi uma loucura, digamos assim, mas acho que valeu a pena, de trabalhar em 2 escritórios ao mesmo tempo. Além de 2 pós, você 2 trabalhava em 2 ao mesmo escritórios. tempo. Era das 7 a meio-dia e 1, e da meio-dia e meia às 18, na teoria, tá? Em outro, Sim. pra quem é Sempre na advogado, teoria. sim. Isso foi válido, não foi saudável, mas eu faria de novo, por uma questão de saúde mental e etc. Mas eu aprendi demais. Eu me conheci de verdade, digamos assim. Foi muito desafiador, não só por estar estudando, etc., mas também por ter que conciliar ali um trabalho duplo. Mas no final das contas, eu fiquei 1 ano nesses escritórios, deu super certo, e eu decidi que eu deveria ir para uma área específica. E aí eu também decidi que eu não queria ficar em nenhum dos 2 escritórios, eu queria uma perspectiva maior de crescimento, de trabalho e de desafio. Né? Já tinha conseguido aprender tudo ali, digamos assim. Não tudo, porque a gente não consegue esgotar os assuntos, né? Mas assim, já estava satisfeito. Já tinha uma base boa, né? Já tinha uma base, digamos que boa, ainda que com 3, 4 anos. Por aí. E aí eu decidi entregar os currículos e eu entreguei alguns currículos e deu certo. E eu fui, assim, para uma empresa. Na verdade, eu estava num processo seletivo em uma empresa. Cheguei até a última fase, só que o grande problema era inglês fluente e espanhol também. E ambos estavam enferrujados, né? Porque eu estava estudando outra coisa e tirei o pé do inglês e espanhol, por mais que eu tivesse já feito no passado, essa não era a minha meta. Mas enfim, e aí nesse meio tempo um escritório também que eu entreguei currículo em Jundiaí me chamou para fazer uma entrevista. E aí eu fiquei nessa, né? Eu vou pra empresa, eu vou pro escritório. Eu fui super transparente com o sócio desse escritório. Eu falei, olha, eu tô na reta final de uma empresa e eu vou ficar nesse processo seletivo. Agradeci a oportunidade, achei ótimo. Só que aí no dia seguinte ele mandou um e-mail e falou, volta aqui pra gente conversar. Daí a gente voltou, nós conversamos e aí a proposta, digamos assim, foi justa, foi boa. Não uma questão remuneratória, não isso, mas uma proposta de aprendizado. Foi boa e foi um desafio, porque ele falou assim, olha, Gabriel, o que nós temos aqui para hoje é o tributário, você aceita? Eu falei, vou ser super sincero, eu não conheço o tributário, mas eu aceito o desafio, eu vou me empenhar e vou me dedicar. E aí, lá eu fui. Mas foi assim, na segunda entrevista, que não estava nada certo, que ele me chamou no dia seguinte ou um dia depois, enfim, na mesma semana, eu não esperava aceitar. Na verdade, eu tinha gostado muito do escritório e admirava já esse respectivo sócio e a trajetória dele na OAB, etc. Não só na OAB, dentre outras coisas. Mas eu não esperava a reação, que foi quando ele falou para mim, né, do desafio e etc. Eu pensei comigo mesmo e falei, olha, por que não? Né, eu acho que é uma oportunidade, eu aprender, é uma área muito boa, por mais que eu não tenha afinidade, mas vamos lá. Eu acho que, assim, eu não gosto muito de desperdiçar as oportunidades, né? Eu acho que nada é por acaso. Sim. Né? E muita gente fala, você fecha uma janela e abre uma porta. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes você fica esperando a porta abrir, não se contenta com o tamanho da porta, e ela vai diminuindo, né? E aí perdeu a chance. Exato. E aí eu respondi a ele, então, que eu queria, e ele ficou assustado, porque eu falei, não, eu quero, eu topo. Ele falou, já? Ele falou, você não quer ligar pros seus pais? Né, pra ter mais segurança, pra compartilhar? Eu falei, não, eu quero. Agora. Então ele falou, bem-vindo ao escritório. Abriu a porta. E aí você começou? E eu comecei e foi super desafiador. Contei pra vocês um pouquinho. Sim. E como que foi pra você chegar até a presidência da comissão? Da comissão da Jovem? Isso. Tudo isso... Essas questões dos escritórios, eu fui conhecendo advogados, né? Por que dessa síntese, né?
Porque ali eu fui tendo contato não só com o direito, mas com advogados de outros escritórios. Porque esse escritório que eu atuei tem uma boa, digamos assim, familiaridade, amizade com os outros escritórios. Então eu fui ali conhecendo diversos advogados. Mas não só por isso, não só por essa proximidade com os outros escritórios e advogados através desse que eu atuei. Eu vou na OAB desde o primeiro ano da faculdade. Eu vou na OAB. Em eventos, você diz. Em eventos. Legal. E aí já foi fazendo um networking. Desde o primeiro semestre eu fui. E isso me ajudou também a descobrir as áreas de atuação, a ver como os advogados se portavam e etc. Então, durante os 5 anos da faculdade, eu era o único da minha sala. Eu tentava convencer o pessoal, mano, eu desisti, obviamente, de acompanhar, porque tem toda uma importância. Tem. Então, em conjunto com essa constância, mais esse plus de ter trabalhado nesse respectivo escritório, me ajudou a estar mais próximo da OAB. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Daniel Martinelli, porque eu tive aula com o pai dele de Direito Empresarial, foi meu professor, o João Carlos Martinelli. E o Daniel estava em campanha, eu estava em São Paulo, eu saí desse escritório, fui a São Paulo, trabalhei em um escritório lá, Boutique Tributário, e ele me ligou e falou, Gabriel, sei que você está em São Paulo, mas nós pretendemos montar uma respectiva chapa, que é a atual, né, que é a do Gustavo Húngaro. E ele falou, gostaríamos de convidá-lo para a presidência da Jovem Advocacia. Que honra! Daí eu falei, não. Sério? Que ano que foi isso? Desculpa te interromper. Foi 2020, nós estamos em 2021 para 2022. Tá. Dezembro, outubro de 2021, acho, começo de 2022. Tá. Lembro que estava numa correria em São Paulo. E mesmo assim eu dei a devida atenção pelo carinho. E eu falei não. Eu falei não, por quê? Porque eu sou um pouco metódico e aquele excesso de responsabilidade. Não sei se vocês têm isso. E eu falei, olha, eu não vou dar conta. Essa que é a grande verdade. Eu sei da responsabilidade que é. A Jovem Advocacia demanda muito, tá? E será necessária toda uma reestruturação e etc. Eu não consigo hoje porque eu tô focado aqui no escritório. E ele não ficou contente com a minha resposta, nem um pouco. E eu indiquei algumas pessoas à época. É difícil pôr a mão no fogo, né? Mas eu falei, tem esse nome X que eu acho que pode ajudar, pode colaborar. Daí ele, não contente, me desligou e falou, vamos esperar um pouquinho. E aí, nesse meio tempo, eu falei lá com o pessoal de São Paulo, com o sócio, falei, olha, apareceu uma oportunidade em Jundiaí de presidir a comissão, mas eu não aceitei e tal. E eles falaram assim, como assim você não aceitou? Aí eu voltei para esse ex-sócio de Jundiaí, expliquei para ele, falou, não, Gabriel, vai, porque é uma boa oportunidade de aprendizado, é um desafio, e você vai conseguir conciliar, vai dar um jeito, você sabe disso. E aí, tempo vai, tempo vem, em janeiro de 2022, eu aceitei o convite de estar à frente dos trabalhos na Jovem, mas com algumas ressalvas, né, de poder ter autonomia, que é o que vocês veem hoje, de poder montar uma equipe, uma estrutura, porque a Jovem Advocacia, ela sempre existiu, é uma comissão, a OAB é formada por comissões temáticas, né, e dentre elas tem a da Jovem Advocacia. E, querendo ou não, a Jovem Advocacia é a que tem o maior numerário de membros, digamos assim, e tem a felicidade de poder navegar em todos os mares, ou seja, nós podemos falar sobre tributária, sobre empresarial, sobre civil, tal. E aí, tudo bem. Então, aceitei o desafio e falei, olha, então vou montar um projeto, Daniel, para apresentar para você e para o Gustavo Húngaro sobre a perspectiva de trabalho que eu imagino que nós podemos fazer aqui em Jundiaí e trazer para cá. Por quê? Só fazendo um link. Novamente, até desculpa, isso acabou passando. A Jovem Advocacia sempre existiu, mas não dessa forma. Era um grupo no WhatsApp, salvo engano, um grupo de conversa, e eles tinham um respectivo plantão, que era mais ou menos um assistencialismo. Uma pessoa levava a demanda, tal. Eu falei, por que não inovar isso? Vamos ampliar. E aí eu fiz um projeto, né, montei uma estrutura, um organograma, né, com pessoas ao lado. Então a comissão tem vice-presidente, tem secretária, etc. É como se fosse a subseção, a presidência, né? Mas dentro de uma comissão. E aí cada um com a sua respectiva função. E nós decidimos trabalharmos com meses temáticos. Como funciona isso na prática? Eu falei, por que não vamos ficar limitado a um tema só? Né? Jovem Advocacia, o que eu vou falar? Eu fiquei pensando, tá, mas Jovem Advocacia engloba tudo. Sim. Né?
Tudo. Todas Todas as áreas. sim, Jovem todas as áreas. advogado. Uhum. Até E- porque, pra deixar claro, desculpa te interromper, a Jovem Advocacia é o respaldo pros jovens dos 5 primeiros anos, certo? Exato. Mas na prática, Não necessariamente jovens, os advogados formados. carteira jovens. Isso. Né? Mas o que acabei percebendo é que nós conseguimos agregar a advocacia como um todo na jovem. Uhum. Não só os 5 primeiros anos, mas nós temos e tivemos a felicidade de conseguir fazer digamos assim, um link com os advogados já com mais tempo de carteira, já mais experientes. E isso ajudou muito a criar o mês temático, que na prática nada mais é do que cada mês é vinculado a uma área em específica. Então, o que nós fazemos dentro da comissão? Eu entro em contato, ou alguém entra em contato com o respectivo presidente, por exemplo, da Comissão de Direito Previdenciário, que é a doutora Areta, Sim. e falamos, Areta, vamos fazer um mês em conjunto? E aí nós mostramos o projeto, olha, pensamos em fazer um evento presencial, ou 2 eventos presenciais, e aí em conjunto com essa comissão, você traz seu pessoal, e etc. E a gente traz um nome grande para Legal. falar. Uhum. E aí ficou nessa dinâmica. E aí foi então criado o mês temático. E Bacana. quais os desafios que você encontra, assim, estando como presidente, né? E ali com os membros no dia a dia, quais os desafios que você encontra, assim, para esses jovens advogados? Eu acho que o maior desafio foi a questão de fazer uma gestão saudável. Digamos assim, de primeiro montar uma estrutura, depois achar pessoas comprometidas e para poder atender a demanda. Então, depois, vou pular essa parte da estrutura e etc., nós fizemos um modelo que chama raio-x. O que é o raio-x? Nada mais é do que um formulário no Google Forms adaptado. E aí, no começo, no primeiro ano da comissão, nós divulgamos esse raio-x na outorga de carteiras. Não sei se vocês se recordam, tinha um QR Code, nós fizemos um folheto, bem-vindo jovem advogado, e nesse folheto ele encaminhava a pessoa para um respectivo, através do QR Code, no Linktree, e nesse link tinha, seja bem-vindo à comissão, faça parte e tal, e tinha um raio-x. O raio-x era um formulário de perguntas e respostas, e lá nós temos algumas perguntas objetivas. O que você espera da jovem advocacia? Quais as dificuldades você vê? Quais são as sugestões e tal? Então, nós fizemos esse filtro e fomos adaptando. Mas eu vejo, assim, de dificuldade mesmo a ausência de transparência. Às vezes a pessoa não sabe como funciona a OAB, né? Onde ela fica, o que é o mundo, o que é o universo. Porque, assim, nós temos uma respectiva profissão, mas essa respectiva profissão é assegurada por um órgão, né? Sim. Que é a OAB. E dentro dela tem inúmeras responsabilidades, tem a comissão de ética, tem a comissão de prerrogativas, tem outras comissões. Muitas regras. Então, esse universo, querendo ou não, sempre estará linkado a nós advogados, né? Seja através do pagamento da anuidade e etc. Então, eu vi uma ausência de transparência no sentido de, às vezes, uma carência de divulgação de como funciona esse universo, que tem sido suprido através da nova gestão, e também dos advogados saberem levar as respectivas demandas. Às vezes, o que é muito comum, eu estou com dúvida nisso, mas a pessoa não sabe explicar a dúvida. Ela sim, pegou um processo e às vezes não tem afinidade, pegou porque precisava, e aí não sabe como conduzir. E aí o que eu vejo que carece muito além da ausência da transparência, de saber explicar, a ausência do estudo. Eu acho que o estudo é fundamental e essencial para todos. E, querendo ou não, a tecnologia trouxe a zona de conforto, Sim. né? Então, a zona de conforto é perigosa. Porque, além de ter a celeridade de você ter as coisas muito fáceis, hoje em dia ainda mais com os respectivos chats, né? Sim. OpenAI, GPT, etc. Você colocou ali, a resposta tá muito fácil, Tá né? muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo perigoso, né? Sim. Porque você, a depender da área de atuação, do estudo que você tiver, ou se não tiver, você não consegue interpretar se aquilo tá certo ou não. Sim. E aí você vende, você faz, só que você tem que pensar que é a sua responsabilidade que tá vinculada àquilo. O seu nome, Seu né? nome. Então, essa é uma carência. E acho que na nossa profissão, o nosso nome tem muita importância, né? Muito. Em especial numa cidade como a nossa, né? Nós somos salvo engano, 5.100 advogados já, né?
E, querendo ou não, um deslize e você pode acabar ficando, né, taxado ou marcado pelos seus atos. Então, é um zelo e um cuidado que eu acho que a advocacia como um todo tem que ter, mas a jovem em especial. Em especial? Não, é em especial porque não sabe, às vezes, a malícia, a prática das coisas, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E como que você vê os eventos da jovem, assim, perante os novos advogados, né? O que você acha que isso traz a mais, assim, para eles? Olha, eu acho que... Eu não gosto muito de falar de assistencialismo. Eu acho que assistencialismo é uma palavra delicada, com um significado mais delicado ainda. Eu acho que assistência faz mais sentido. Mas eu traduzi isso e penso em conhecimento e capacitação. Eu acho que o grande foco da jovem advocacia hoje, além de prestar assistência na medida do possível, né, porque é um trabalho voluntário, todos ali estamos, né, lidando com as questões pessoais, profissionais e ainda com esse braço de responsabilidade. Mas eu acho que conhecimento e capacitação são as palavras que eu vejo como chaves hoje, né? Então, a gente visa muito entender a demanda. Então, isso ficará mais nítido no que vem. Nós faremos mais reuniões abertas para escutar ainda mais a demanda, porque eu acho que o raio-x, ok, é muito informal, é muito frio. Eu olhando no seu olho através de uma reunião, você vai falar, olha, eu presenciei isso, o que você acha de nós fazermos isso? Então, a ideia dos eventos é trazer o conhecimento, a capacitação através das necessidades. Entendi. E não ficarmos tolhidos ou limitados a uma área em si. Por isso, atender o leque como um todo. Porque tem gente que vai ao evento e ainda não decidiu qual área de atuação. Tem outra pessoa que vai ao evento e faz o full service. Faz. Então, é bom para todo mundo. E como que funciona? Vocês têm reuniões mensais para esses jovens advogados trazerem ali no dia a dia essas questões aí que eles enfrentam? Como que funciona? Sim, a vice-presidente da comissão, que é a Priscila Olivato, ela bate muito nisso, de ter essa transparência também com a jovem advocacia. Ou seja, nós, enquanto à frente dessa responsabilidade, fazermos esse intermédio, essa interlocução com a advocacia. Então, nós temos reuniões mensais, que confesso, e eu sou muito sincero, agora no final do ano nós fizemos poucas, mas ano passado e até o meio do ano foram várias, para entender não só o que a comissão quer, todos estão convidados, todos e todas estão convidados para a comissão, mas também para saber o que de fato está acontecendo na prática. Entendi. Né? Porque às vezes o que você quer não é o que está acontecendo na prática. Né? Às vezes você pretende fazer um curso de gestão de escritório, mas você está com uma demanda de consumidor que você não sabe resolver. Sim. E às vezes, fazendo um evento como esse, vem alguém que consegue abrilhantar e trazer isso. E eu acho que outra função muito importante dos eventos é o networking. Sim, com a certeza. Nossa profissão é isso. Né? É networking, é conexão, né? E você aprender a fazer isso, né? De uma forma saudável, sem, digamos assim, se... extrapolar os limites ali, né? Exato. Você falou da demanda do tempo. Hoje você trabalha também, você é advogado, mas você ainda atua ou você tá focado totalmente na comissão? Olha, eu não consegui tirar ano sabático, né? O pessoal fala, alguns anos sabáticos. Igual alguns advogados tiveram a felicidade de conseguir. Eu atuo na jovem advocacia e trabalho, então concilio. Eu criei uma rotina, depois de, óbvio, ter várias dificuldades até conseguir fazer e entender, né? Organizar o que é natural para todos e todas. Então, eu faço isso, eu concilio. Eu separo um horário, seja da semana, do dia, dependendo da demanda, para olhar e-mail, para falar com o pessoal. E a equipe é muito saudável, então a vice ajuda muito. O pessoal da comissão é bem ativo. E nós criamos o grupo de diálogos. Eu acho que essa é uma ferramenta importante. No WhatsApp, né? Do WhatsApp, que chama Grupo de Diálogo Jovem, salvo engano. Foi algo que nós tivemos receio de lançar, porque para quem conhece, quem conheceu, e quem sabe, né, da prática, às vezes os grupos não entregam a linguagem apropriada e o pessoal acaba desvirtuando exemplos. Quer falar sobre advocacia, alguém está falando sobre uma questão futebolística, o que é uma questão que não é tão bom, né? Então, o receio maior era de ter essa desvirtuação
e perder a essência e o foco. E aí nós decidimos que por que não fazer um conjunto de regras e monitorar o grupo? Sim. Porque esse nosso receio, na verdade, tolhe a oportunidade das pessoas se comunicarem. Sim. E, enfim, depois de tudo isso, deu super certo. Nós lançamos o grupo, tem sido um sucesso. Eu confesso que eu acompanho e o pessoal se ajuda. Na verdade, tira dúvida, né? Tira dúvida. Às vezes a dúvida não é respondida, mas alguém me fala, olha, Gabriel, tal fulano já me chamou no particular para me responder. Então, é um grupo saudável e ele visa não só o networking, mas o pessoal se ajudar realmente. E o que tem nesse grupo foi digamos assim, uma felicidade e, além de ser uma felicidade, uma segurança que nós tivemos e que nós temos na prática de ter os presidentes das outras comissões presentes. Ali também. Então, às vezes, exemplo, o Daniel Neves, da Comissão de Direito Empresarial, presente no grupo de diálogos. Entendeu? Então, às vezes, surge alguma questão empresarial, ou a Camila Colucci de Direito Civil, tem alguém pra e aí já faz o link. Ou, se não ela, algum membro. Entendeu? E a diretoria da 33ª, às vezes, vendo que ninguém responde, dá uma puxada e fala, olha, vamos se ajudar. Legal. Tô sendo sincero, porque é a prática. Sim. Importante. E me diz uma coisa, hoje você não trabalha em outros escritórios, você trabalha no seu. Eu já trabalhei em outros escritórios, aqui em Jundiaí, na capital, tá? De boutique tributária, empresarial. E hoje eu voltei de São Paulo, digamos assim, e trouxe para cá, já que Jundiaí não tem muitos tributaristas, essa frente do tributário. E eu tenho parceria com escritórios. Então, os meus clientes são os escritórios. Óbvio, atrás dos escritórios tem o CNPJ, tem o CPF, então tem a pessoa. Mas então os escritórios que precisam da respectiva área tributária, a gente se ajuda e faz esse intermédio, esse link. Mas você acha que você estar na comissão e ter esse networking te favoreceu nesse sentido? Do seu escritório, de atrair potenciais clientes? Enfim. Eu acho que potenciais clientes, não sei, porque eu conheci mais advogados do que clientes em si. Mas, no fundo, os advogados são os clientes. Eu acho que o networking ajudou muito. Sim. Eu acho que essa trajetória de estar na OAB desde o início da faculdade, não só por estar à frente agora de uma respectiva comissão, né? Porque logo a gestão se findará e a gente não sabe como as coisas ficarão. Mas eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, sim. Eu acho que, independente de estar à frente ou não, eu acho que se eu tivesse se hoje eu não tivesse nesse respectivo cargo, talvez o cenário poderia ser o mesmo, porque eu estaria ali presente fazendo networking. Entendeu? Porque, de uma forma ou de outra, ainda hoje a advocacia tem bastante a questão da indicação, né? Sim. Por mais da internet ali, né? Eu acho que a indicação ainda está bem presente. E você, querendo ou não, fica conhecido, né? Sim. Mas o que eu prezo muito e preservo, o pessoal da comissão sabe, é que não deixemos o trabalho de lado e que a vaidade tome conta. Eu acho que isso é algo abominável. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito. E se você vai aparecer, em virtude do trabalho que você fez. Sim. Então, você faz um bom trabalho e aparece de consequência. E não pense em aparecer através do trabalho, entendeu? Sim, a gente pensa muito em fazer um bom trabalho, independente de como for. Isso vai trazer ou não. Eu tava com uma dúvida que a gente tava falando sobre os temas, né? Que você transita por todos os temas, já que é a Jovem Advocacia. E aí eu queria saber, por exemplo, pra pessoa que se formou, a OAB dá os passos do que você tem que fazer, onde você tem que ir, o que você tem que levar, os documentos. E pra pessoa que vai abrir o escritório. Tô falando isso porque eu e a Carol, a gente teve um pouco de dificuldade no começo. E aí, logo que falou assim, Jovem Advocacia, eu falei, é um tema que assim... É necessário. É necessário, porque tem essa dificuldade. Por mais que a gente aprenda na faculdade, os órgãos da OAB, como que é dividido, presidente, não sei o quê, caixas... Mas a gente não sabia muito como que era, o que a gente tinha que levar para abrir o escritório. Até hoje a gente comenta, nossa, mas na faculdade ninguém falou sobre isso. Ninguém falou sobre isso, entendeu? E aí muito vago. O que eu queria saber é se alguém aparece para você com essas dúvidas, a comissão
Não que ela teria essa função, mas vocês conseguem Dá o suporte. dar o suporte, Direcionar. direcionar essas pessoas, assim? Olha, eu confesso que essa é uma das demandas mais corriqueiras no dia a dia, digamos assim. Porque a grande maioria dos novos advogados querem empreender. Ou seja, não querem trabalhar para os outros. Uhum. Eles querem ser donos do próprio negócio, né? E eu acho que hoje o mundo tende a caminhar nesse sentido. Se você vê a visão jovem, são poucos aqueles que ainda estão em escritórios. Uhum. Não, existe uma gama muito grande, mas eles às vezes ficam pouco tempo. Às vezes só para absorver Sim. a estrutura, Só talvez também no início, né? Por conta do... para entender. Ou já Uhum. fez um estágio e continua lá, né? Exato, porque o grande segredo, estudar todo mundo estuda, né? E se dedicar, todo mundo se dedica. Aquele, obviamente, que quer ter sucesso. Mas é você entender como funciona a advocacia, entendeu? Como você lidar com o cliente, como você vender o seu produto, porque nós todos somos vendedores, e sem esbarrar nas questões éticas. Uhum. Você entender como funciona uma empresa, porque eu hoje vejo o escritório como uma empresa. Sim, É com uma certeza. empresa. Né? Você é um empresário que está ali para vender o seu serviço. Então, você tem que ter noção contábil, Uhum. né? Saber trabalhar com Excel, né? Saber como você... Você é tudo. receita. Às vezes, por exemplo, num Você tem escritório CNPJ? pequeno, a gente faz o comercial, a gente faz o financeiro, Exato. a gente faz tudo. Tudo. E é a grande realidade. A Uhum. maioria dos casos são escritórios pequenos, né? Sim. Salvo exceções Uhum. Sim. que nós sabemos, mas que já estão no mercado há muitos Há anos. muitos anos. Mas eles começaram. E que Dessa não é forma. alguém jovem que vai Exato. ter que tomar essas decisões, Não. né? Tem que fazer esse tipo de trabalho. Pessoas mais calejadas Sim. que já passaram por inúmeras, Sim. né? E hoje Sim. têm experiência. Mas a demanda maior é nesse sentido. Como empreender na advocacia. Legal. E é um tema que eu gosto muito. Hoje, em Jundiaí, nós não temos uma comissão de gestão de escritório. Uma boa... Nós já trouxemos isso em, salvo engano, ano passado, ou foi esse ano, para jovem, Uhum. para falar sobre gestão de escritório e sobre carreira, né? Porque tem aquele que quer trabalhar em escritório, quer seguir a carreira. Uhum. Exemplo, quer ser um advogado júnior, quer ser estagiário júnior, pleno, sênior, sócio, Aham. ou quer fazer carreira em Y na empresa, né? Quer ir para uma empresa, para uma multinacional, para uma nacional e quer compor o jurídico Uhum. ali. E tem aqueles outros que querem empreender, né? Então, acho que esse é o ponto que eu mais gosto da Jovem Advocacia, que é falar sobre, ainda que não com toda a experiência, óbvio, né? Tendo em vista a idade, é nítido isso, mas eu pude aprender um pouco por onde eu passei, sobre gestão de escritórios e saber que é multitarefa. Hoje nós somos Fazemos de tudo. Fazemos de tudo, que você falou. Você faz comercial, você faz o jurídico em si, Financeiro, você faz o financeiro, faz o secretariado, Sim. né? E acho que essa é uma questão que ninguém fala, Não. Sim. né? E acho que por isso tantos cursos disponíveis aí na internet, nem vou dizer Sim. sobre eles, enfim, mas sobre gestão de escritório. Sobre gestão de escritório. E a pessoa entender, na verdade, igual você falou, para mim, o ensino está ultrapassado. Não só o ensino jurídico, acho que o ensino como um todo está ultrapassado Uhum. e etc. Tendo em vista essa questão da informatização de forma muito célere, Sim. muito célere. Tanto que, se nós pesquisarmos e verificarmos e olharmos algumas pesquisas mais recentes sobre o atual cenário da juventude no nosso país, nós veremos que um percentual X, que deve ser maior que 50%, não tem a seguridade nem segurança para falar sobre isso, mas não quer fazer faculdade. Sim. Hoje eu vejo bastante gente nesse sentido. Não sei se esse percentual tá certo, mas pelo que as também. pessoas que Aham. eu pude falar e ler sobre um pouco, não em dados mais seguros, igual pesquisas, né, do governo, etc. Uhum. Mas é nítido que as pessoas não querem mais seguir com a educação. E isso é um problema muito grande. Mas voltando para o ensino jurídico, a faculdade não ensina a advogar. Não. A gente conversou sobre A isso. gente falou esses sobre dias. isso. Não ensina. Porque Do meu você. ponto de vista. E vou É, falar da não. nossa faculdade em específico. A faculdade era voltada, né, para o concurso público. A maioria dos nossos professores eram concursados. Da Masa? Sim. E nós não tivemos esse respaldo da advocacia mesmo. É. Assim, você tem a prática. É que a gente teve azar também, porque o nosso ano de prática foi durante a pandemia. Aí não ajuda Então muito. foi 2020, foi o auge.
A gente fez prática, imprimia o papel, fazia petição e entregava escaneado. Online. Não teve, tipo assim, uma audiência, uma simulação de algo nesse sentido. Mas também não teve ninguém que falasse assim, ó, pra você protocolar uma ação no TJ, é assim, faz assim, dessa assim. forma, nunca. Pra você mexer no PJE, é assim, assim, assim. Não teve, você se vira. Olha, eu recebo várias dúvidas sobre como protocolar, sobre como peticionar. Sim. E como baixar o PJE? Como baixar o PJE. Como baixar o PJE pra quem tem Mac. Sim. E esse é o maior mistério do mundo, Um mistério do mundo. né? Sim. Qual certificado funciona isso? O que eu tenho que fazer? São dúvidas muito básicas e que, né? Tudo bem, tem que ter todos os assuntos, mas... E também, assim, o PJE funciona para trabalho. Por exemplo, aqui em São Paulo, trabalhista. O TJ é para civil. etc. Se for protocolar uma ação no Paraná, É é outro outro sistema. sistema. Mas, poxa, a gente Bahia. teve aula em São Paulo. Então, pelo menos o de São Paulo, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? Pelo São menos o de pontos São Paulo que ficaram vagos e que a gente só aprende na prática. Mas- seria importante aprender. Eu concordo 100%. Por isso que eu acho que precisa haver uma reestruturação no ensino jurídico, Sim. né? E- Para trazer a prática da advocacia para a classe. Prática de verdade, E o que né? acontece? Isso é muito triste, porque frustra muita gente. Frustra. Sim. E Né? mais, você tá... Não só de saber peticionar, desculpa, não só dessa questão de peticionar ou não, mas de saber que a advocacia não é fácil. Nada é Não. nada Mas é pior do que a gente esperava. Exato, É pior do que a Exato. gente esperava. exato. E o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez Cada mais vez mais. acirrado. E duas coisas que eu queria falar. Uma que eu sinto que... Eu não sei se por conta da tradição da nossa profissão, mas o jovem advogado, ele... Assim, eu acho que se colocar um jovem advogado e uma pessoa mais velha, um advogado mais velho, o cliente... Pode ser que aquele advogado mais velho não tenha o conhecimento, talvez, do jovem. Sei lá, não se atualizou, enfim. Mas a pessoa opta... Eu acho que ainda tem um pouco disso. É o famoso cabeça branca, né? Desculpa falar, mas é a verdade. Eu acho Sim, isso bem complicado. Mas, na verdade, isso está linkado a uma questão histórica cultural Uhum. da nossa sociedade em si, que há um preconceito, né, ainda que intrínseco nas pessoas. Não em todas, né? Mas em algumas ou grande parte. E essa também é uma dificuldade muito grande da jovem advocacia, que é se impor e se portar Uhum. e conseguir passar transparência e segurança para o Sim. cliente. Eu me recordo que no primeiro ano no escritório, eu comentei para vocês, que eu trabalhava na parte da tarde, eu fui com um sócio visitar um cliente. E ele olhou para mim assim, pô, mas você já é advogado? Já 22, 23 anos. Falei, sim, eu já advogo. Mas você é mais novo que o meu filho. Quantos anos você tem? 18? Mas você vai dar conta? Eu escutei isso. Uhum. Eu escutei isso. Justamente, não para ser uma pessoa maldosa, mas Mas é dessa... essa de que vem, característica. né? E a história Vem. cultural. Isso nós vamos pegar alguns pontos aqui, E a gente na precisaria história. quebrar tudo isso, né? Muito. Um tabu. Por isso, da importância de fazer um trabalho cada vez mais acirrado na jovem, de ter empoderamento dessa classe. Sim. Entendeu? Das pessoas ali. Até sobre isso que você falou, eu me identifiquei um pouco com a sua história, porque eu também não tenho ninguém que é advogado na minha família. O sonho do meu avô era ser advogado, mas ele não tinha condição de estudar. E eu também não tenho ninguém. Eu lembro que quando eu falei, quero fazer direito, as pessoas falaram, mas quem é advogado da sua família? Você tem um padrinho, assim, pra você entrar num escritório? E não tive ninguém. Eu fui fazer porque eu quis mesmo. Não tive alguém que me desse esse respaldo, porque a gente sabe que tem muita gente que faz porque a família já tem escritório, é mais Você acaba fácil. herdando, né? Sim. Você herda do escritório, herda a carteira, Sim, né? sim. E sim, é uma facilidade, né? Você já com sai certeza. com um pé e uma mão na frente, Com digamos certeza. assim. Sim. E eu lembrei que você comentou que você só fez estágio em órgão público. Sim. Eu fiz estágio em órgão público, né? E aí, no fim da faculdade, eu falei, gente, eu não posso me formar sem ir para um escritório na vida. Sem saber como que funciona. Sim. Porque o sistema lá no órgão público é diferente
o funcionamento dele é diferente Totalmente diferente. do que a gente faz, né? Sim. E aí foi uma necessidade que eu senti de ir para um escritório. É que ainda foi época de Covid, então, né, nem tava ali no presencial todo dia. Mas foi uma necessidade que eu senti e que fez diferença para eu conhecer o outro lado Da moeda, né? da moeda. Que é totalmente diferente. muito eu também difícil, só vira chave, trabalhei, né? eu só fiz estágio em órgão. órgão público também. Sexta Vara de Osasco, Aí. Cível? civil. E eu acho que é muito importante. Eu não trabalhei em escritório, tirando o nosso, mas não fiz estágio em escritório, não trabalhei com advogados. Eu acho que é importante transitar nas duas áreas, tanto no judiciário quanto no escritório em si. Mas eu acho que isso também é uma pressão que você já entra na faculdade com essa pressão. Tipo assim, legal, você conseguiu estágio no órgão público, mas e no escritório? Pra você sair e você ter, tipo assim, sair e virar júnior, entendeu? Sim. Eu acho que tem um pouco essa pressão senão ainda. também é muito mais difícil. Hoje em dia, até acho que é um assunto legal da gente comentar, os requisitos pra você entrar numa vaga de advogado júnior... Não é júnior. Não condiz. Nenhum júnior. Não Júnior, consegue. 10 anos de 10 formado, anos. Isso. doutorado. Isso. Tem até os memes, né? Sim. Desculpa te falar. Imagina. De forma informal, mas sim, a gente brinca. De fato, tá cada vez mais acirrado. E você vê, assim, prática pra quem tá começando. Então, dificilmente a pessoa que tá começando tem prática. Sim. É Né? isso. Dificilmente alguém que tá começando tem tem mestrado, tem doutorado, Não, e assim, tem, né? inglês, ok. Até. A grande maioria em Mas inglês. tem escritório, a gente sabe que tem escritório que pede mandarim, que pede... Não, eu conheço os escritórios em São Paulo. Que eu tô falando de São Paulo porque... É a referência. É o polo, Aham. né? Foi onde eu tive mais afinidade. Sim. Que, assim, no mínimo, tem que ter ali um bilíngue de inglês e espanhol e um francês ajuda. Sim. E aí, o que acontece? O processo seletivo é acirrado. Porque tem gente no mercado com essas características Sim, e não são jovens. Mas, às vezes, precisam, estão se realocando. E aí acaba... E aí, o que acaba acontecendo? Uma bola de neve, um efeito cascata. Muita gente sem conseguir trabalhar, porque não atende os requisitos. E se frustra, porque a faculdade não falou isso, não ensinou isso. E acaba, né, indo para uma outra área, ou desistindo do direito, Sim. e etc. Eu acho que essa é uma questão fundamental que precisa ser falada. Com certeza. E não adianta falar tocar no assunto, mas se você não tiver inglês, você pode ter inglês mais ou menos, não. Eu sei de escritórios que são bem rígidos. Sim, com certeza. Se você quer trabalhar aqui, o perfil é esse. E aí eu queria linkar com outro tema, só falar que é importante, sobre soft skills. Vocês já ouviram falar sobre soft skills? Não. Em síntese, no Valor Econômico saiu uma notícia, salvo engano, foi no começo do ano, sobre um grande advogado. Eu digo grande advogado porque ele é gestor, não vou falar o nome, de uma grande banca no Brasil como um todo, e banca é escritório, né? E esse determinado escritório, ele é um dos maiores do Brasil e ele tem esse perfil de ter uma série de requisitos ali. E esse respectivo sócio-gestor estava tentando desmistificar isso, falando que hoje eles não se preocupam tanto com aonde você estudou, se é na faculdade A, B, C, D, ou se você tem inglês, espanhol. Pelo contrário, quais são as suas soft skills? Quais são as soft skills? Além do jurídico, e ele fala que o jurídico não é essencial porque a pessoa aprende. São outras coisas que... Quais são? Você sabe se comunicar? Sim. Como você se comunica? Como você se porta? Trabalho em grupo. Várias Trabalho em outras coisas, grupo, né? porque é fundamental em um escritório, como uma vida em sociedade, Sim. você saber, né? Sim. Mas eu acho legal isso. Eu acho que é uma desconstrução que, né... Necessária. É necessária. Necessária. E super Porque, atual. Por exemplo, essa questão da faculdade é uma coisa muito presente. Assim, até Demasiadamente. então, né? Que a gente tinha conhecimento. Era uma Sim. coisa muito Sim. forte. Então ele estava explicando justamente isso, de você não mais se preocupar muito de onde ela veio, né, mas como ela se portará aqui se ela tem esses outros requisitos, né? Ética, Essas outras habilidades, responsabilidade, né? que são os soft skills, são as outras habilidades que a pessoa tem, né? É um termo importante. Sim. Mas é isso.
E aí é muito interessante, porque eu acho que condiz muito com o que você falou agora, com o que vocês comentaram sobre o cenário atual. Sim. E ajuda. Às vezes você não é muito bom tecnicamente, o que pode acontecer, e eu não julgo ninguém. As pessoas são diferentes. Sim. Cada um tem ali o seu carro-chefe. Mas você é muito bom vendedor. Uhum. E o escritório, não adianta ter uma pessoa super técnica. Se você não vende, se ali você o seu não trabalho. vende, Sim, né? com certeza. Se você não souber vender o seu peixe, não adianta você ser um super top pós-doc, digamos assim, entendeu? Então, eles investem no potencial das pessoas, Ai, que legal. entendeu? Eu acho que esses grandes escritórios que conseguem ter um caixa maior para investir, eles trabalham muito com a atualização dos advogados do corpo, né, da advocacia. Sim. Então, eles palestram e ministram cursos, não com advogados, mas às vezes com um psicólogo, com um fonoaudiólogo, para poder explorar esses meios. Né? E é isso que o cliente procura. Sim. Né? Nossa, bem bacana. Eu realmente não tinha conhecimento. Não. É algo que tem ocorrido e eu acho bom. Na minha opinião, Sim, eu acho com justo. certeza. Né? Sim, até porque, óbvio, se você tá numa faculdade de ponta, você tem um professor mais reconhecido, você tem acesso a outras coisas. Mas só depende de você. A gente sabe que a faculdade só depende de você. Se você quer estar lá, se você se esforça, se você vai atrás, se você estuda, se você compra um livro, é você por você. Então, a gente sabe que tem a diferença e que ainda existe isso, as grandes faculdades, os grandes escritórios contratando as grandes faculdades. Mas não deveria, né? É uma pena. Mas eu acho bom que esse que eu comentei, um grande escritório, já tem Essa dado visão, com né? certeza, importante. Né? E eu concordo, quem faz a faculdade é o aluno. É o aluno. Né? Sim. Quanta gente não saiu de uma faculdade pequena e hoje está E conseguiu Exatamente. chegar. num lugar grande. E, não sei, no meu ponto de vista, falar aqui, né, por Jundiaí, eu sinto um pouco de dificuldade de adentrar alguns escritórios. Né? Aproveitando que a gente está aqui, né, enfim, falar sobre isso. Por conta, eu não sei se é muito fechado, se é uma bolha, se você tem se você recebe isso, né? Sim, Eu acho, às vezes, mais fácil de você conseguir um emprego em outra cidade sim. do que aqui. Eu concordo. É uma realidade nossa de Jundiaí, mas eu acho porque a cidade em si, se você novamente for falar de história, ela foi formada por digamos assim, conglomerados, né? Então, colonizadores que vieram de, exemplo, portugueses, espanhóis. Então, eles acabaram criando uns feudos, né? Uns grupos. E esses grupos fizeram e fazem parte da cidade. Então, se você olhar Jundiaí como um todo, tem crescido muito. Mais de 500 mil habitantes, política de governo diferenciada e etc. Mas ainda existe esses núcleos fechados. E esses núcleos fechados, eles querendo ou não respaldam e refletem, né, nas profissões. Sim. Então, você vê alguns escritórios tradicionais que são bolhas, digamos assim, né? Então, você vai ver um é próximo ao outro, que conhece o outro, que é amigo do outro, né? Diferente de São Paulo, que é uma misoginia, que você tem gente em todo canto. E aí, acaba tolhendo, né? Então, por que eu fiz essa construção histórica? Porque reflete na realidade dos escritórios. Então, essas bolhas, né? Não só de jundiaienses, de italianos e etc., que é muito presente aqui na nossa cidade, elas fizeram, não sei se só elas, mas acho que a cidade da história em si, fizeram que haja essa respectiva separação, né? E essa separação, mais uma vez, reflete nos escritórios de advocacia. E é uma pena, porque aí vem naquilo que a gente acabou conversando anteriormente, né? Às vezes, para um advogado sair daqui e trabalhar em São Paulo, é muito desgastante, né? E aí, teria oportunidade, a cidade é grande, né? Teria opção aqui pra gente também. E aí a gente tem que acabar indo para outros lugares, talvez, né? Por essa dificuldade de não ter essa proximidade com alguém do escritório, né? E por ser fechado, além de você não ter a proximidade, você não conseguir ter o acesso. Isso. Né? Porque uma coisa é você não conhecer, né? Uma outra coisa é ser inacessível, né?
Então, Sim. beleza, você não conhece, mas você pode ir lá e entregar currículo. Isso. Né? Mas agora nem ir lá, Nem lá. ou ir lá entregar e saber que não vai dar certo. Uhum. Mas eu acho que a jovem advocacia, não a advocacia, mas não só a jovem, mas essa atual presidência da OAB, ela visa muito trazer essa união. Ah, legal. Então, às vezes você vê proprietários ou sócios ou advogados desses grandes escritórios de Jundiaí Presentes é e verdade. ali você consegue criar Essa... uma afinidade, acaba virando algo natural, não proposital, Sim, mas, sim. né, porque Mas por isso volta, né, toda a questão da importância da gente estar presente ali, né, nos eventos. a importância e... do networking, do né? Além de networking. você conhecer a estrutura em si, Uhum. que eu não falei um pouco dela, mas a casa foi reformada, foi reinaugurada Foi, agora, isso. graças à atual gestão, do Dr. Gustavo Húngaro. Enfim, eles conseguiram trazer o mais fôlego para nós. Porque a casa, querendo ou não, estava desatualizada. Era, para quem conhece ali na Rangel Pestana, algo arcaico. E hoje nós conseguimos trazer, não só no andar de cima, para quem já esteve presente, o auditório novo, Sim. né, com uma infraestrutura ótima para palestra. E ali toda e qualquer comissão é bem-vinda, pode falar, e toda e qualquer sugestão é acolhida. No pavimento de baixo, não sei se vocês chegaram a ver networking, sala de reunião. Sala de reunião da advocacia como um todo, fizeram uma sala grande, fora acessibilidade, com elevador, com sim. rampa e etc. Mas espaço para coworking, não era networking, desculpa, era coworking. Então tem coworking. A gente pode levar um notebook. E trabalhar. E não só, eles têm comprado vários computadores. Legal. E trabalhar. Tem lugar para atender cliente. É importante, até voltando na questão, porque o jovem advogado não necessariamente tem toda essa estrutura. A grande maioria não. Né? 99,9% tem. Não. trabalha em casa Isso. e não tem onde atender cliente. Isso. É a E às realidade. vezes, então, enfim, a importância, né, disso. E até uma coisa que eu queria falar, às vezes tem um jovem advogado que quer iniciar, mas às vezes nem foi atrás de um CNPJ, de abrir uma sociedade. Não sabe ou como funciona. Não né? sabe. Não só a parte de tributação, do que você recolhe ou não, mas o trâmite de ser um empresário. Isso. Não Como tem- cadastrar na OAB, preciso cadastrar a sociedade ou não. É muita coisa Depois que na envolve. receita, eu tenho que ter contador, eu não tenho, Isso. né? Como funciona. Mas a OAB, justamente visando suprir essa necessidade, trouxe essa nova oxigenação através da reforma, com espaço para atendimento, não só para nós trabalharmos, mas para nós também atendermos a classe como um todo. Então, você pode levar o seu cliente lá, ele tem ar-condicionado, ele fica num lugar confortável, tá? Aí você chama ele para sua sala. Aí no Legal. pavimento, depois, né, descendo ali a rampa, eu tô falando, né, para quem não conhece e para quem irá conhecer. Mas ao final tem a CASP. Para quem não sabe, a CASP é um braço da OAB, faz parte, né, da OAB como um todo, que é Caixa de Assistência dos Advogados. E lá nós temos, aqui na Rangel Pestana, tem uma farmácia totalmente reestruturada, tem um dentista à disposição. Para quem não sabe também, nós advogados temos desconto, né, nessa parte odontológica, tem campanha de saúde bucal que você não paga pela limpeza e etc. E fora isso, tem algumas vagas ali para estacionar. Então a casa está nova e está à disposição de todos e todas. Importante o pessoal saber disso, né? E agora poder precisamos usufruir, divulgar, né? sim. E divulgar, Sim. vamos saber divulgar. Vamos fazer um projeto lá na Jovem para conseguir filmar e chamar. Porque é outra demanda. Você me perguntou das necessidades que eu vejo, essa de não ter onde trabalhar. E às vezes de não ter apoio. Não só de onde trabalhar, mas de ter um colega próximo para conversar, Tirar dúvida. para tirar dúvida. ideia. Né? Advogar não é fácil, Não. né? Nós estamos lidando ali com questões delicadas. E né? às vezes surge uma demanda que a gente nunca pegou antes e que a gente não sabe. Não sabe, tem que Enfim. pegar porque você precisa, Aham. né? E tá disposto. Então ali eu também creio que será um lugar de confraternização, Bacana. Legal. né? De união. Eu acho que é isso que precisa. Para suprir o que a gente falou até agora, que é essa carência, essa ausência, né, das faculdades e etc. Tudo mais. Eu posso falar só de um programa? Claro, Lógico. fica à vontade. A OAB São Paulo criou um programa que chama Oficina Jovem da Advocacia. Não sei se vocês já conhecem. Os novos advogados, eles têm recebido um cartão Black. Além da carteira, na outorga de carteira, você recebe a sua respectiva carteira com a numeração, foto e etc. Além dessa carteira, eles têm recebido um cartão preto, que é o cartão Black, que chamam, que é o cartão da advocacia. Nele tem um QR Code.
e você pode alimentar esse QR Code com o seu portfólio. Às vezes você mostra para o cliente, olha, desse QR Code, e através desse QR Code também fora o portfólio, etc., você tem acesso à oficina da OAB. No site da OAB, para quem não tem o respectivo cartão, pesquise lá, oficina prática da OAB. E o que a OAB teve o cuidado de fazer? A OAB São Paulo. Chamar advogados para fazer um curso prático sobre empreendedorismo, sobre peticionamento eletrônico, sobre ética, prerrogativas. Então, é uma plataforma que eu indico muito. Às vezes, uma jovem advogada manda e-mail com alguma dúvida e etc. de peticionamento. Falou, olha, além de você poder pesquisar através do tribunal e etc. das respectivas cartilhas ou do YouTube, veja também o programa da OAB, porque é um programa super responsável e que visa realmente... Ele foi feito todo um estudo por trás dele. Erazê Sutti, que é um advogado jundiaense, ministra e palestra uma aula trabalhista. Então, tem todo o cuidado. Foi feito um respectivo raio-x para entender a demanda. E lá, eles fizeram. As aulas práticas estão gravadas para todos. Que bacana. Muito assim legal. supra, né, as necessidades. Eu queria só não esquecer de falar, porque é uma ferramenta importante para a classe jovem. E eu não vejo só a classe jovem, mas também aqueles mais velhos de carteira, que querem se atualizar. Isso, que exatamente. Porque o mundo digital tá aí, né? Os respectivos softwares de acompanhamento processual, de jurisprudência, né? Até eles, né, que estavam acostumados com a advocacia antiga, eles têm, né, que... E é uma demanda da jovem, viu? A advocacia antiga pedindo assessoria para as novas tecnologias. Que bacana. Que bacana. Muito legal. Bom, então, infelizmente, a gente tem que acabar, né? Mas eu queria agradecer. Muito obrigada mesmo por você ter topado. Eu adorei. Acho que nós gostamos muito. E é isso. Espero que dê frutos aí a comissão e que prospere sempre. Obrigada, Gabriel. Obrigada por despender um pouquinho do seu tempo aqui conosco. Imagina, precisando das tuas ordens à disposição, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer de coração pelo projeto. Eu acho que é muito enriquecedor. Jundiaí merece um projeto como esse, ainda mais encabeçado por duas pessoas queridas, né, que têm a responsabilidade de fazer o bem, de trazer conhecimento, capacitação e transparência. E eu espero poder contar com vocês lá também. E o que vocês precisarem, mais uma vez, a advocacia como um todo, a 33ª, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Então é isso, gente. Foi mais um episódio aí do Advocast. Espero vocês na próxima.